nesse módulo 7, a gente vai falar um pouquinho mais sobre adubação foliar. A gente sabe que a adubação foliar são adubo nas folhas, né? Então, entre eles, a gente tem, ó, o cuprogime, o enxofre, forte equilíbrio, que são específicos para foliar, tá? Aqui a gente tem, olha, água oxigenada, tá? Que a gente pode fazer tanto foliar quanto derramar um pouquinho no solo. Aqui a gente tem extrato de algas, que pode, além de ser foliar, também jogar um pouquinho no solo, tá? Então, esses dois, eles podem ser usados de duas maneiras. O Forte Flores, aqui eu tenho Forte Cacto e Vita Gold, tá? Que são também adubos foliares, tá, gente? O que significa adubo foliar? Além de ser jogado nas folhas, né? São adubos que são solúveis em água, tá? Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque existe um adubo chamado Forte Frutas. Ele é excelente, é da Forte também, ajuda demais na parte de floração, frutificação, de segurar os frutos, desenvolvimento dos frutos, do sabor do fruto, né? E ele é excelente, mas ele custa um pouquinho a dissolver, tá? Existe um adubo também chamado Peters, que é um adubo azulzinho, que também tem de manutenção e floração, que ele também custa um pouco a dissolver na água, tá? Então, esses adubos que são um pouquinho mais porosos, que tem tipo uma areinha, que são um pouco mais grossos, o ideal é você botar ele na água, deixar ele dissolver um pouquinho, com pouca água, depois acrescentar o restante da água e deixar aí uns 15 minutos, meia hora, sempre de vez em quando ir lá agitando a água, tá? Para ele poder dissolver bem. O que acontece com esses adubos foliares? Como a gente tem que usar aquele borrifador que eu mostrei para vocês, né? Na outra aula, da parte de rega, né? Das coquedamas, é um orifício muito fininho que passa a água por ali. E se o adubo ele tiver qualquer grãozinho menor do que uma areia, ele vai entupir aquilo ali. E aí você pode até perder esse seu borrifador. Então, o ideal é o quê? É você estar dissolvendo bem o produto. Quando você for dissolver o seu adubo, você vai sentir a textura dele. Sentir uma textura meio arenosa, com os grãozinhos maiores, significa que você tem que deixar mais tempo para ele dissolver totalmente, tá? Porque senão você vai entupir o seu borrifador e aí depois dá um problema sério, tá? Bom, o adubo foliar, ele tem tanto de manutenção quanto de floração, em números alternados, que a gente fala que são os NPKs, né? Aí vai ser de acordo com a sua planta. Se a sua planta é uma planta mais verde, que não dá flores, não tem necessidade você colocar mais alto a parte de fósforo nela, né? Então, se a sua planta não tem flores, então o ideal é você botar um adubo que não seja muito alto, a segunda letrinha. Então, a gente tem que saber que tipo de adubo, leiam o rótulo, procurem saber sobre o adubo, os benefícios que eles trazem para suas plantas, né? A gente tem alguns adubos caseiros que são mais para solo ou para toxinha ou porta-adubo, né? Mas que a gente pode estar usando aí, que auxilia bastante também. Folhagem, tá, vocês vão estar usando esse mesmo borrifador aqui que a gente usou para fazer a rega da planta, tá? Só que em vez de você estar regando só o substrato aqui, você vai regar, ó, as folhas, tá bom? Igual a gente fez com essa colomeia, você vai crespar bem as folhas. Porque a planta, ela pega nutrientes pela raiz, mas ela também absorve os nutrientes pelas folhas. As orquídeas Phalaenopsis, elas não fazem a fotossíntese só pela folha, ela faz também pelas raízes. Tanto é que a maioria das Phalaenopsis que vocês compram aí em mercado, em orquidário, elas vêm em potinho transparente, né? Potinho de plástico transparente. Por quê? Porque ela absorve
da claridade absorve do sol alguns nutrientes, tá? A gente tem que conhecer as plantas, tem que conhecer pelos adubos, né? Qual adubo que eu vou usar para cada planta, né? Uma planta que tem floração, então eu vou usar o P, né? Que é do NPK mais alto, por causa das flores, tipo 4, 14, 8. O 14 é o que vai beneficiar as flores, tá? Você vai ter que dedicar um pouquinho do seu tempo aí para poder estudar mais profundamente sobre isso, para você poder tá cuidando das suas coquedamas para que elas fiquem saudáveis, bonitas por mais tempo, né? Porque se você fizer uma coquedama aí na sua casa e você é uma coisa que você não vender rápido, né? Você vai ter que expor essas coquedamas. E assim, você estando adubando suas plantas, elas vão estar, ó, bem nutridinhas e saudáveis e bonitas, igual essa colimeia, igual a essa flor de maio. Olha que coisa linda, gente, ó. Ó, perfeitas, sem nenhuma doença, tá? Outra coisa, gente, ainda bem que eu falei das doenças da planta, né? Porque a falta de nutrientes, ela é como a gente, né? Ela baixa a imunidade, ou seja, a falta de nutrientes vai fazer com que sua planta apresente deficiência. E se ela tiver deficiência de nutrientes, ela vai ficar mais sujeita a cochonilhas, a pulgões, né? A fungos, tá? Então, o ideal é você manter a sua plantinha sempre bem nutrida, para que ela fique bonita a folhagem, fique bem enraizada, que tenha bastante força para poder segurar essa parte do caule, da folhagem, de flores e frutos das suas coquedamas, tá? Se você tiver com os nutrientes das suas plantinhas todos em dias, dificilmente você vai ter algum problema com pragas, com fungos, tá? Desde que você tome todos os cuidados. Foi lá, cortou uma plantinha, cortou uma raiz, igual vocês viram da coquedama de orquídea, vai lá, passa uma canelinha ou sela ela, né? Se for no caso da rosa do deserto, eu uso muito a tinta acrílica, né? A base de água para selar, porque é uma tinta que seca rápido, ela vai dar a selagem que eu preciso e o cheirinho dela vai evitar de algumas pragas pousarem nela, tá? Ela não agride sua planta vai crescer, desenvolver normal, mas vai evitar de entrar fungo por ali, onde ela tá machucadinha ou onde você cortou. Então, a gente tem que estar bem atentos a todos esses detalhes, tá? Que é para você ter uma planta sempre saudável e, principalmente, você vender uma planta super saudável, né? Se você for um ambiente comercial, que a gente vai estar falando sobre isso depois, e se você propor a manutenção, né, que além de vender as plantas, você pode vender as plantas, fazer a montagem do cenário e fazer a manutenção das plantas para a pessoa, você vai ter que estar com aquelas plantas bem nutridas, porque ainda mais se for uma vitrine, né, de alguma loja, algum pet ou qualquer um hotel, você vai ter que estar sempre com aquelas plantas bonitas, saudáveis, para que as pessoas vejam, né, a beleza daquelas plantas. Não adianta você ter plantas e você não tá cuidando delas aí direito, né? Elas não estarem nutridas, são uma plantas feias, com cara de tristeza, né? Não rola, né, gente? Então a gente tem que saber cuidar delas, entender um pouco dos nutrientes, para a gente poder estar aí conseguindo ter elas por mais tempos e bem saudáveis, tá bom? Então a gente vai ficando com esse vídeo por aqui. E a nossa próxima aula é sobre a adubação de imersão e depois as de solo, tá bom, gente? Então, encontro vocês na próxima aula.